Sequência Santi Evangelii secundum Lucam. Gloria a Tibi Domine. Evangelho de São Lucas. Naquele tempo aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Laus tibi Christe. Podem sentar-se. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso de Jesus. A liturgia de hoje é este caloroso convite para a nossa confiança total no amor misericordioso de Jesus. Desde o início da Santa Missa de hoje, desde a oração do introito, né, que é aquela oração que o padre, tem a oração peraltar, o padre sobe e vai até o missal que está daquele lado e reza, né, ali a primeira oração própria da missa, que nós chamamos de introito. Desde esta oração, o padre então já recebe da igreja, ou já reza ali, e justamente nesse sentido, esse convite à confiança no amor misericordioso de nosso Senhor. E assim diz a oração: olhai para mim, Senhor, tende compaixão, pois vivo só e ao desamparo. Reparai na minha miséria e sofrimento e perdoai os meus pecados. Quando nós nos dirigimos assim a nosso Senhor, quer dizer que nós então estamos com uma grande confiança nele, porque nós sabemos que ele pode sim nos perdoando os nossos pecados, tirando de nós as ofensas, tirando da nossa miséria, nos salvando de fato. Então, por isso, desde o introito, a missa de hoje sempre este pecador, este miserável pecador que recorre a nosso Senhor. Então, é também um grande convite para que cada vez mais nós possamos sempre confiar nesta imensa, nesta grande, nesta infinita misericórdia. Por isso também rezamos na oração da missa de hoje, que inclusive está aí até num folheto, né, que diz também: ó Deus, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, este é o sentido
desta celebração de hoje, de modo especial. Depois dessas orações, também depois da epístola, o padre também diz: descarrega o teu fardo no Senhor e Ele te sustentará. E assim então, nós temos este convite, nós temos esta misericórdia de nosso Senhor, este amor misericordioso, que está de modo especial representado hoje também na leitura do Santo Evangelho, quando a igreja nos põe para a nossa reflexão estas duas parábolas. Nosso Senhor contou essas duas parábolas logo em seguida, uma atrás da outra, eles estão quase que se confundem e dando para nós praticamente o mesmo significado, quando nosso Senhor diz que o pastor que tem 100 ovelhas e vai atrás de uma única ovelha que se perdeu, as outras 99 ele deixa ali no deserto, como diz aqui o Evangelho, deixa no deserto. Nosso Senhor muitas vezes, quando nós estamos junto dele, perto dele, quando nós estamos ali já na graça de Deus, quando nós estamos espiritualmente falando, nós estamos bem, né, com a prática da virtude, na graça de Deus, parece que nosso Senhor nos abandonou, parece que a gente sente aquela solidão, sente que nós fazemos uma oração, fazemos um pedido, parece que Deus não ouve a nossa oração, parece que estamos ali naquela secura espiritual, né? Nosso Senhor muitas vezes deixa também aquelas almas que já estão salvas, assim, vamos dizer, porque já estão na graça de Deus, não que nós garantimos a nossa salvação, não podemos dizer que já estamos salvos, né? Mas aqueles que estão na graça de Deus, nosso Senhor muitas vezes deixa, não só para a aprovação, mas também, como nosso Senhor faz aqui, falando do pastor, ele vai mais especificamente, ele se aproxima às vezes mais daquele que é pecador, daquele que está necessitado da sua ajuda, do seu perdão. Por isso o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é esse amor misericordioso. Então aqui nós temos este exemplo do bom pastor que vai atrás da ovelha tresmalhada, a figura de Jesus. É Jesus que desce do céu, é Jesus que desce de junto do Pai, é Jesus que vem à humanidade, é Jesus que vem a essa humanidade que está perdida, a humanidade que está imersa no erro, a humanidade que está imersa na miséria. E este amor é misericordioso justamente por isso, porque quando Deus, né, envia o seu Filho ao mundo, ele vem justamente para salvar a humanidade que vivia imersa no pecado, na ofensa a esse próprio Deus. Então Deus recebe da humanidade as ofensas e ele vem justamente para se inclinar, para se aproximar, para estar perto desses homens que o ofendem. Então o amor de nosso Senhor é grande, o amor de nosso Senhor é misericordioso, que ele se volta, ele se inclina, ele se aproxima da miséria. E esta história da humanidade de modo em geral é também a história de cada um de nós. Nós podemos falar isso de uma maneira geral da humanidade, mas nós podemos falar isso também para nós. Cada um pode falar isso, por quê? Porque certamente cada um já experimentou, pelo menos uma vez na vida, esta aproximação misericordiosa de nosso Senhor. Porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E se nós, pela graça de Deus, né, conservamos, né, como alguns santos conservaram, muitas vezes nós encontramos pessoas que conservam a sua inocência
batismal, que nunca cometeram nenhum pecado mortal, pelo menos no dia do batismo, já é a misericórdia de Deus que desce sobre nós para poder dar ali aquela primeira graça, a conversão. Isso que nós chamamos aqui de conversão. Por isso nosso Senhor termina estas duas parábolas, né? A parábola daquele homem que vai atrás da ovelha perdida e deixa as 99, e aquela mulher que fica ali procurando diligentemente na casa, porque ela tinha 10 moedas de prata e perde uma, então ela fica ali procurando com toda diligência. E os dois, quando encontram, se alegram, chamam os vizinhos, faz uma festa. Assim também nosso Senhor disse que quando um pecador se converte, tem mais alegria no céu do que 99 justos que não precisam de fazer penitência, porque já estão na graça de Deus nosso Senhor. Assim então, meus amados irmãos, nós recebemos de Deus nosso Senhor esta aproximação, nós recebemos dele este amor misericordioso. Por que isso? Porque nosso Senhor age assim? Porque nosso Senhor desce? Porque nosso Senhor, quando estava lá na Galileia, na Judéia, na Samaria, porque quando Jesus viveu os seus 33 anos aqui na terra, ele se aproximou também de uma maneira mais concreta de homens pecadores, de tal maneira que, como nós lemos aqui no Evangelho, os fariseus começaram a falar de Jesus, quando Jesus foi lá comer na casa de homens que eram pecadores, quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus se aproximou de pecadores, quando Jesus se aproximou daquela mulher lá, prostituta, e foi e conversou com ela e falou com ela, quando Jesus lá sentado à beira do poço de Jacó, falou com a samaritana. Por que nosso Senhor se aproximou dessas pessoas que os fariseus ficaram escandalizados? Eles disseram: este homem come com os pecadores, vai atrás de homens imersos no pecado. É justamente isso. Nosso Senhor ia justamente porque Ele quer a conversão. Nosso Senhor veio para a conversão de todos. Ninguém pode dizer assim: Jesus não me deu uma chance, Jesus não me ajudou. Não, Jesus veio para ajudar a todos, e ajudava ali, e se aproximava mais daqueles que mais necessitavam. E naquela época, não era só esses que eram considerados pecadores pelos publicanos que necessitavam de conversão. Os próprios publicanos e fariseus precisavam também de conversão. E nós vemos Jesus também se aproximando deles. Aliás, Jesus se aproximou muito mais deles do que dos outros, porque Jesus teve uma vez apenas com Zaqueu, e ele se converteu. Quantas vezes Jesus falou para os fariseus? Quantas vezes Jesus convidou os fariseus? Quantas vezes Jesus mostrou para os fariseus, das maneiras mais claras possíveis, que eles estavam no pecado, que eles estavam no erro, que eles tinham que se converter? Jesus chamou a atenção de muitas maneiras, falou de uma maneira mansa, falou de uma maneira mais enérgica, quando Jesus chama eles de sepulcro caiados, para poder ver se ele se convertesse, arrependesse dos seus pecados. E nós temos aí a conversão de Zaqueu, nós temos a conversão de Mateus, que nosso Senhor, que Jesus chama para ser o seu discípulo, o seu apóstolo. Nós temos a conversão da pecadora Maria Madalena, que era uma mulher da vida, que apenas um encontro com Jesus foi o suficiente para deixar a sua vida de pecado, para poder se aproximar definitivamente da graça e da conversão. E nós temos também Jesus que encontra com outros que não se converteram, assim como Jesus chama Mateus, que se converte, Jesus também chama Judas, que era ladrão,
Judas Iscariotes, Jesus convida Judas Iscariotes para ser os seus discípulos, para ser o seu apóstolo, mas ele era ladrão, porque Jesus estava dando para ele uma chance. Mateus se converteu, Zaqueu se converteu, porque também era outro que roubava, não roubou mais, restituiu, mas Judas não quis ouvir Jesus. Mesmo sendo o escolhido para ser apóstolo, continuou roubando, continuou cometendo o seu pecado, e foi até o final, e teve o fim trágico. Assim, meus amados irmãos, Jesus está sempre voltado para nós. Jesus está até hoje sempre dando para nós uma chance. O amor de nosso Senhor é um amor misericordioso. Quando nós olhamos para estas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, que não está narrada aqui hoje, mas também faz parte dessas parábolas que nós chamamos das parábolas da misericórdia. Todas elas terminam assim: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência do que 99 justos que não têm necessidade de penitência. O amor de nosso Senhor é real, é verdadeiro, por isso existe júbilo, alegria e festa no céu. Quando nós falamos dessas parábolas e nós falamos da devoção ao coração de Jesus, nós podemos dizer que nosso Senhor, quando veio e apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, ele queria trazer mais uma vez para dentro da igreja ou para a nossa reflexão justamente estas parábolas, para mostrar e para poder inculcar na alma de todos nós que nosso Senhor sim tem um grande amor, e este amor é misericordioso, que nós, por mais pecadores que sejamos, ou por mais dificuldades que nós sintamos de ser santos e de nos santificar, nosso Senhor está aí disposto a nos perdoar, a nos salvar, a nos levar para o céu. Por isso, nós não podemos deixar para depois, nós podemos desperdiçar essa chance. Nós precisamos de ir até Jesus, cheio de confiança, e rezar, como a missa de hoje, em todas as suas orações, desde o início até o final, nos convida a rezar, resumindo aqui, justamente nesta frase aqui da coleta da Santa Missa: ó Deus, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, tende compaixão, pois eu vivo só e ao desamparo, reparai a minha miséria, perdoai os meus pecados. Assim, meus amados irmãos, quando nós sabemos que nosso Senhor quer perdoar, nós também sabemos que nós podemos confiar no seu amor misericordioso e no seu perdão. Assim, vamos aproveitar da sua bondade, vamos aproveitar da sua misericórdia. Não vamos abusar nunca, não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque Deus quer a nossa salvação, Deus não quer a nossa condenação. Deus não preparou um lugar no inferno para nós, não. Ele foi para o céu para preparar para nós um lugar no céu. E é para lá que Ele quer nos levar. Basta agora a nossa vez. Basta agora a nossa confiança. Basta agora a nossa resposta para este convite do amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos neste mês, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, justamente para que nós possamos cada vez mais inculcar na nossa vida, na nossa alma, esta grande confiança no amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.